Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação? Eu quero! Então vem ouvir essa história. Oi, aqui é o Otávio e hoje eu vou contar uma historinha pra vocês sobre o reino de Penúria, onde tinha um rei que de repente quis falar com o povo todo da cidade e ninguém queria ouvir o rei. E aí, se interessou? Então espera um pouquinho que a história já vai começar. Eu vou te contar uma história agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, da tua mão, da tua mão. Valêncio III, imperador das terras altas de Penúria, era solteiro quando recebeu a coroa. Aliás, corria o boato de que ele nunca amara nem fora amado por ninguém. Soturno chegava a passar dias e dias sem ter contato com uma pessoa sequer. Não emitia uma palavra. Numa tarde, Valêncio III reuniu todos os secretários e os ministros para dizer-lhes que no dia seguinte faria um importante discurso ao povo de Penúria e ordenou que todos fossem para casa. Na manhã seguinte, o imperador subiu na torre mais alta do castelo e, imaginando-se diante de uma multidão, discursou solitário nos microfones reais. Sua voz ecoou alto e em bom som por todos os cantos daquele país. Povo de Penúria, convoco todos os cidadãos de bem a reunirem suas armas, apresentarem-se imediatamente nos jardins externos do castelo imperial e defenderem as fronteiras do perigo que nos ameaça. Precisamos proteger cada centímetro de nossas terras. É chegada a hora de demonstrarmos ao mundo nossa força, nossa coragem e de reagirmos contra aqueles que todos os dias insistem em nos invadir. Venham defender vosso amado imperador de tamanha ameaça externa. Finalizando o pronunciamento, Valêncio III dirigiu-se à sala do trono, de onde aguardaria sua ordem ser cumprida e a guerra contra os vizinhos se iniciar. Passaram-se os minutos, passaram-se as horas e um profundo silêncio se instalou naquelas terras. De dentro das casas, o povo tudo ouviu e refletiu. Mas o que pensava o imperador, as pessoas de Penúria não pensavam. A vida corria bem e tranquila. No dia a dia, o povo trabalhava, estudava, comercializava. O que seria tal ameaça? Por sua vez, Valêncio III aguardava os acontecimentos. Percebendo o silêncio e a falta de movimentação no castelo, procurou adivinhar. Com certeza estão reunindo armas e se preparando para a guerra. E pensando isso, o imperador viu refletida no espelho de seu magnífico castelo sua imagem já vitoriosa. O povo daquele país, no entanto, não entendia o que representava tamanha ameaça. O general de plantão permaneceu de pijama, a pensar. O pintor pintou na tela vermelha uma pomba branca. O taxista não partiu, e o passageiro deu-lhe um aperto de mão. O comandante e o comissário de bordo não decolaram. O ministro, com a escova de dentes apoiada na boca, ficou paralisado e se sentiu sinistro. A costureirinha, com sua tesoura na mão, também hesitou e não cerziu. Mas a florista, sim, distribuiu rosas e cravos, todos brancos. O marceneiro cismado disse: "Não bato um prego." A arquiteta ficou quieta. O padeiro, cabreiro, só faria pão para a própria alimentação. O pedreiro não pensou nem no cimento. Assim, Penúria, pela primeira vez em sua história, ficou deserta. As ruas vazias e em silêncio. Valêncio III estava inquieto. Correu para as janelas esperando ver bandeiras e o castelo cercado por exército com armas brilhando ao sol da manhã. Mas nada. Do lado de fora não havia ninguém. Intrigado, chamou os empregados do castelo e ninguém apareceu. Estava sozinho. Desceu a escada às pressas até chegar no portão principal. Olhou para todos os lados. Seguiu em desabalada carreira até a cidade.
e encontrou as ruas vazias. Ninguém saíra de casa naquele dia. Bateu nas portas e gritou: "Saiam já! Quero o povo na rua!" E nada, ninguém apareceu. Ao bater na porta da casa da costureira, uma voz baixinha lá de dentro se fez ouvir: "Hoje não vamos abrir, pois não queremos guerra." Então era isso. De raiva, Valêncio III ficou vermelho, ficou verde, azul, amarelo e ficou vermelho de novo. Esbravejou: "Saiam todos de casa agora. É uma ordem imperial." O imperador das Terras Altas da Penúria bufou, bufou e esperou. Mas nenhuma porta se abriu. O dia findava. E Valêncio III ainda esperava em pé no meio da rua. Por fim, resolveu voltar ao castelo que àquela hora, sem ninguém para acender as luzes, estava às escuras. Lá chegando, caminhou até a cozinha, e a única coisa que viu em cima da imensa mesa arrumada foram ovos. Bebeu um ovo cru e dirigiu-se à sala do trono, onde permaneceu sentado até adormecer, enrolado em seu manto imperial. O dia amanheceu radiante, mas o imperador, mal acomodado no trono, tivera sonhos ruins. De repente, deu um salto, como se houvesse encontrado uma solução, e rumou novamente em direção à cidade. Valêncio III parou na frente da casa do pedreiro da região, um homem chamado Moraes. Batendo palma, chamou o trabalhador. "Moraes, ô Moraes, apareça aqui fora. O imperador precisa falar com você." Alguns minutos depois a porta se abriu e um homem de macacão caminhou lentamente em direção ao seu governante. "Vossa Majestade não percebe que não queremos a guerra?" Moraes virou-lhe as costas e já ia retornando para dentro de casa. Rapidamente o imperador tomou-lhe a frente e, com voz mansa, começou a contar-lhe a história de sua família. Falou de planos e projetos e do futuro brilhante que Penúria teria com as fronteiras ampliadas. E nesse gesto, passou o braço pelos ombros do operário e o conduziu ao castelo. Lá chegando, Valêncio III acompanhou Moraes à torre mais alta, mostrando-lhe os arredores de seu magnífico castelo, todo o seu domínio e os países vizinhos, que um dia dividiria com ele. "Eu lhe darei bastante poder, glória, riqueza e satisfação, se agora, nesse instante, você abandonar o que leva a dizer sim." Afirmou isso e fitou longamente, aguardando resposta. Percebendo que Moraes estava a refletir, Valêncio III resolveu deixá-lo só. Confiante, foi para a sala do trono aguardar sua vitória. É apenas a primeira conquista de muitas que virão. Em seguida, outros seguirão seu exemplo, e a situação em Penúria se normalizará, pensou ele. Pouco depois, percebendo o silêncio, o imperador retornou à torre e a encontrou vazia. Olhou para baixo e viu o pedreiro atravessando os jardins externos do castelo. "Seu louco, não entende o que lhe ofereci?" O operário se virou para o imperador e gritou "não" e voltou para casa com a sua decisão. Nos dias que se seguiram, o silêncio em Penúria só foi perturbado pelos adversários de Valêncio III, que viram nos acontecimentos a tão esperada oportunidade de assumir o poder. Bateram nas portas, chamando as pessoas e distribuíram panfletos, convocando a população aos comícios que fariam naqueles dias. Também a eles o povo não dispensou nenhuma atenção, e as praças e ruas permaneceram vazias. "Deixe estar", diziam uns aos outros, "é questão de tempo. Não vão aguentar muito nesse silêncio. Precisarão de comida, água, e a história se modificará." Tudo começou a mudar num dia bem cedo, logo após o amanhecer. A primeira porta que se abriu foi a da casa de Moraes. Carregando sua maleta, o pedreiro saiu para trabalhar.
Em seguida, na casa da costureira, as janelas se abriram e as crianças apareceram correndo no jardim. As pessoas voltaram a se cumprimentar nas ruas, que aos poucos foram se preenchendo com o burburinho de uma cidade comum. O pão voltou a ser produzido, as lanchonetes funcionavam e o comércio abria as portas. Nas indústrias, as máquinas voltaram a operar. E por toda a penúria, o movimento se normalizava. Valêncio III, que a tudo assistia do alto da torre, pulou de alegria. Os adversários do imperador também comemoraram, sentindo-se vitoriosos. Descendo as escadarias do castelo, Valêncio III selou seu melhor cavalo e cavalgou em direção à cidade para discursar na Praça Imperial. Nas ruas novamente movimentadas, sentiu a satisfação de ser governante. No meio do caminho, seus adversários distribuíam panfletos conclamando o povo a uma nova organização política em penúria. Entretanto, o que se deu foi outro fato, que o imperador e seus adversários nem sequer imaginavam. A cada discurso, o povo respondia com indiferença e silêncio. Os panfletos iam para as lixeiras, sem que ninguém tomasse conhecimento do que informavam. Eles discursavam para o vazio. No fim da tarde, com uma expressão de alívio e satisfação, as pessoas voltaram para suas casas, e lá outra vez se trancaram. O imperador e seus adversários sentiram-se invisíveis. Em nenhum momento foram ouvidos ou notados. À noite, em toda a penúria, somente 2 janelas permaneceram com luzes acesas até mais tarde. Uma no castelo e outra na sede dos opositores de Valêncio III. No dia seguinte, bem cedo, a história se repetiu e a movimentação foi retomada em penúria. Mas um fato novo se viu. Nas ruas e nas casas de comércio, nas fábricas e nos laboratórios, nos hospitais e nas indústrias, nada mais era comprado. Por nenhum lado, nem nas esquinas nem nos supermercados, usava-se dinheiro. As pessoas passaram a trocar o que produziam ou possuíam. De mão de obra a automóvel, de lápis e papel a gasolina, de vagas em universidades a produtos para agricultura, remédios e lazer. Tudo passou a ser passível de câmbio. Até o exército desapareceu como fumaça, porque pelas trocas, as armas eram aceitas nas siderúrgicas, a fim de serem derretidas e transformadas em ferramentas ou aparelhos que, por sua vez, eram trocadas por mão de obra e matéria-prima. O imperador, aturdido com o que via, passou a bradar pelo que considerava seu direito natural de receber impostos e governar penúria. E embora as ruas estivessem cheias, ninguém tomava conhecimento de seu discurso. Assim, um imenso vazio invadiu seu coração. Daquele dia em diante, Valêncio III e seus adversários perceberam que não havia mais o que fazer. Perderam importância e caíram no esquecimento. Com isso, seus discursos não tinham mais razão de existir. Não havendo a quem convencer, foram desistindo da carreira política e escolheram outras profissões para terem o que trocar e poderem sobreviver. Alguns voltaram a estudar e se tornaram comerciantes, arquitetos, jornalistas. Visivelmente abatido, mas ainda resistindo ao novo sistema que espontaneamente passou a vigorar em penúria, Valêncio III andava pela cidade ostentando a coroa dourada. Arrastava seu surrado manto, o troro imperial. Ninguém mais lhe dava importância de seu tempo de império. Um dia, de manhã, emagrecido e descabelado, o ex-imperador abandonou o orgulho e abordou uma senhora acompanhada de um garoto. Já trocara todos os seus bens por alimentos e precisava comer. Tinha fome. Pediu um pouco de comida, que ela acabara de trocar no supermercado. A senhora olhou aquele homem usando uma coroa dourada e propôs trocá-la por alguns pães e frutas. Quem sabe meu netinho poderá brincar com ela. Valêncio então retirou a coroa e a entregou à senhora, que sorrindo deu-lhe 3 bananas e repassou o objeto ao netinho. Pela primeira vez na vida, Valêncio, em voz baixa, proferiu a palavra obrigado.
Ao descer a rua enquanto mastigava o pão, ainda olhou para trás e antes de virar a esquina, viu o menino pular de alegria com a coroa na cabeça. No dia seguinte, a história se repetiu. Valêncio, que não governava mais, caminhava pelas ruas da cidade sem saber o que fazer da vida. Ainda arrastava um manto puído, e suas roupas, antes brilhantes e vistosas, estavam sujas. Subindo a ladeira, ele viu a senhora do dia anterior caminhando em sua direção, acompanhada de outra pessoa além do neto. Eles se aproximaram e o homem se apresentou. Era Luiz, gerente de um supermercado, que precisava de alguém para trabalhar como entregador. Ofereceu a Valêncio, em troca de seu trabalho, todos os meios para viver com dignidade, sem precisar dormir nas ruas da cidade. Teria roupas, alimentação e um aposento para morar. Valêncio soltou um suspiro profundo. Sentiu que sua situação precisava mudar. Timidamente, esboçou um sorriso e aceitou a nova condição. Luiz pousou a mão em seus ombros, conduzindo-o ao supermercado. Lá cortaram seu cabelo e fizeram sua barba. Recebeu as chaves do novo aposento e roupas limpas. Então se preparou para ser apresentado aos funcionários, que o receberam com saudações de boas-vindas. No fim da tarde, na calçada do supermercado, os transeuntes pararam, deixando passarem os entregadores de trocas. Eles pedalavam bicicletas carregadas de mercadorias, misturando-se com os carros, faziam curvas e se distribuíam pelas vias e pelos bairros de penúria. Nas ruas, faixas e cartazes anunciavam a data marcada para o plebiscito, em que o povo escolheria um novo nome para aquele país. Era um dia sem valor, numa semana que não fazia a menor diferença, de um mês qualquer, em um ano sem importância nenhuma. Tchelilim, a história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra. E aí, gostaram da historinha? O nome do livro é O Dia em que Todos Disseram Não, de Nelson Cruz. E a editora é a Boitatá. E se você quiser comprar esse livro, o link está na descrição do episódio. E agora a gente vai ouvir a mensagem de 3 ouvintes, da Jasmin, da Olivia e da Catarina. Vamos ouvir o primeiro? Oi, Naê. Eu sou a Jasmin, eu tenho 4 anos. Eu amo ouvir histórias. Oi, Jasmin! Você adora histórias? Mandou um recadinho pra Inaê. A gente vai mostrar pra ela, viu? Continue curtindo então as nossas historinhas por aqui. Obrigado pelo recadinho. Um beijinho, até mais. E agora o recadinho da Olivia que a gente vai ouvir. Oi, tia Thaís, tudo bem? Aqui é a Olivia. A minha historinha preferida é do Monstro Rosa e eu sempre ouvo seu podcast. Um beijo pra Maia, pra Inaê, pro El, pro tio Tatá e pra tia Thaís. Um beijo, tchau. Oi, Olivia, que bom ouvir sua voz, que saudade. Vou repassar seu beijinho aqui pra todo mundo, viu? E eu também adoro a historinha do Monstro Rosa. Um beijinho, até mais. E agora a gente vai ouvir a mensagem da Catarina. Oi, venho ouvir essa história. Eu sou a Catarina, tenho 6 anos. Eu moro em Santos, no bairro da Vila Zelmira. Eu tenho todas as evoluções da princesa. Eu gosto da Rapunzel, da Cinderela e também do Esquisitão. Beijo, tchau. Oi, Catarina, que bom ouvir sua voz. Tá tudo bem por aí em Santos? Tá sol? Dá pra ir pra praia? Obrigado pelo recadinho, viu? A gente adora essas historinhas por aqui também. Continua ouvindo a gente. Um beijinho pra você. Até mais. Tchau, tchau. Lembrando que toda segunda-feira tem historinha nova por aqui. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, o perfil é @vem ouvir essa história. Um beijo, até mais, tchau, tchau. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.